Olá, crafters! Hoje eu trago para vocês um conteúdo de mãos na massa. Nesses conteúdos eu vou mostrar um pouco mais de prática do que eu preciso fazer para demonstrar para vocês. Além disso, vou trazer técnicas e ferramentas também, a utilização delas, as melhores, as que eu uso, e é muito legal para vocês conhecerem. No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês dois cards que eu coloquei texto dentro do meu mini álbum. Sim, porque texto fica muito bacana para você colocar dentro de um mini álbum e muitas vezes contextualizar uma situação que você queira contar. Nesses dois cards eu mostro um pouco de composição e o meu processo criativo. A gente vai fazer a composição em cima de uma base lisa e uma base estampada. A maneira como eu faço. E também dou dicas do melhor aproveitamento do papel e uma dica de tingimento muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu te espero no fim. Um grande beijo e até mais. Bom, agora eu vou mostrar um cartão que eu vou fazer para o álbum, tá? Esse cartão já tem um texto que eu escrevi. O que é esse texto aqui? Esse texto eu gostei de, como eu falo, né? Eu gosto de fazer um álbum contando uma história. E essa história aqui, como esse álbum é de Nova Trento, e Nova Trento é onde viveu, é o Santuário de Santa Paulina. Então, e como obra para o meu pai, ele gosta de história, tal, adora ler sobre os assuntos, eu busquei as informações sobre a santa. O card aqui fala sobre a história dela, e eu vou fazer outros cards também dentro do álbum que conte um pouco essa história. Então, para a gente ter uma ideia de como vai ser, ó, esse card vai ficar aqui na primeira folha, ó. Então, o que eu fiz? Eu imprimi, eu baixei a informação, coloquei num texto já pré-formatado num tamanho que eu queria, e esse texto eu colei num papel, ó, azul marinho, para super combinar com essa coleção, tá vendo? Tá? Que é um dos papéis Color Plus que eu uso aqui. E ele vai aqui, ó. Repara que ele tá bem certinho, tá vendo? Ele tem pouca sobra aqui. E ele tem, né? E aqui também, ele tá bem batidinho aqui, bem no cantinho. Então, como que eu vou fazer isso? Já vi que eu não posso ter muito volume, não posso ter sobras aqui na lateral, para não fazer um amassado. Então, esse card vai aqui, né? Então, como é que eu vou fazer? E que conta a história da santa. Eu vou contextualizar usando uma imagem. Olha que gracinha. Eu achei essa imagem aqui, que tem super... Essa santinha aqui que tem nessa coleção, eu achei que ela tinha tudo a ver com a santa. Para quem não conhece a santa, ela é essa aqui, né? Então, ela é uma madre, né? Ela foi uma madre da Igreja Católica, então eu achei que essa daqui se assemelhava bastante com ela, por isso que eu tô usando bastante essa informação aqui. Assim, né, gente? Onde é que a santa entra nesse álbum? Ela entra num scrap decor, mas é outra história. Então, vamos voltando aqui. Como é que eu contextualizei? Contextualizei usando essa santa aqui. Olha que graça. Essa santa aqui, ela pertence à coleção Relicário, da Dani Pérez, tá? E aqui eu já mostro para vocês um aproveitamento do material que você pode fazer. Essa coleção, ela tinha 4 papéis, né? Somente 4 papéis dupla face, tá? Além da capa, que também tinha elementos para recortar no verso. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui, para esse álbum, eu usei 2 coleções completas. Como eu disse, só tinham 4 papéis, né? Então, 2 deram 8 coleções completas, mas, então, se foram 2, vieram 2 capas. Que aí, no verso, ó, era esse daqui, tá vendo? Eu já utilizei essa santinha aqui. Usei outras também, tá? Usei essa imagem de Nossa Senhora, usei essa aqui, eu usei todas as santinhas que eu achei uma graça.
tá? Eu recortei todo essa página de elementos aqui. No caso, como ela era exatamente a capa, né, da coleção, a gente não iria, muito provavelmente, usar o verso dela para alguma composição. Eu recortei, sem medo de ser feliz, toda ela, todinha, tá? Anjinho, anjinha, tudo, usando ou não, cortei tudo. Bom, e aí, o que que me restou? Ah, calma, que eu vou mostrar. Olha só, quando a gente faz um planejamento da utilização do material, o ideal, né, assim, isso não é, esse é o que a gente deseja, né, gente? Quando a gente faz um planejamento da utilização, vou botar agora não, vou botar depois. A gente percebe que a gente consegue utilizar quase tudo. Olha o que que sobrou do material. Daquelas 8 folhas que eu disse que eu tinha, sobrou uma parte dessa, que é esse verso aqui, que eu vou usar agora, vou mostrar. Essa daqui, gente, foi o seguinte, eu ia usar... Vocês sabem que agora eu nem me lembro onde exatamente que eu ia usar. Mas o que que acontece? Essa aqui era ó, como ela tem verso, ó, essa aqui era a primeira folha da coleção, tá? 01. E aí o que que acontece? Eu ia utilizar ela para fazer alguma composição com esse verso, tá? Por isso que eu cortei assim em camadinha. Cortei assim reto. Não me lembro mais onde. Só que, gente, eu olhei para esse verso aqui e eu falei, poxa, mas eu não tenho todas essas imagens. Essa eu tenho, essa daqui não tá, essa santa não tá exatamente assim, essa Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que eu não tinha essa cruz com essas flores aqui. Enfim, eu percebi que eu poderia... Ah, e claro, a minha santa que eu tô usando mais aqui. Só que essa tem uma pegada diferente da outra que eu usei. Ó, vou mostrar que eu usei. A que eu usei antes... Opa, achei ela. Ó, a que eu usei antes foi essa. E essa daqui tava nessa página aqui. Da 01. É a mesma santa, só que com uma composição diferente, né? E como eu falei, como essa é que mais se assemelhou à imagem da Santa Paulina, eu achei interessante usar mais dessa. Não deixei de usar as outras imagens, mas eu gostei bastante dessa, porque essa identifica mais o personagem que eu quero ilustrar. Então, olha só, eu tô remontando aqui só para vocês verem como é que era. Era assim, ó, tá vendo? Aí eu fiquei assim, ah, gente, não vou mais usar. Aí começa, né? Não vou mais usar. Eu tinha cortado em listras para, nem me lembro para que exatamente, para aproveitar o verso, que o verso, olha, o verso era simples, cor de rosa bem clarinho, com umas listras pontilhadas, não me lembro mais. E aí, não vou usar não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um melhor aproveitamento. Vou usar, onde eu queria usar, eu usei outro papel, não me lembro qual foi, mas eu vou recortar essa santa aqui, tá vendo que eu já recortei, ó, essencialmente ela daqui, para eu poder utilizar. E guardei o restante. Por quê? Porque eu posso precisar de algum outro elemento, tá? Porque como o álbum teve bastante dobradura, bastante página, eu usei bastante. A coleção, pode ver, ó, tá vendo? Sobrou essencialmente alguns elementos, vamos separar a santa aqui. E esse papel aqui, olha, mais nada, tá vendo? Dessa coleção. É que para fazer esse álbum eu não usei somente essa coleção, tá bom? Usei outras. Então, desse papel aqui, esse verso aqui, que sobrou, ó. E sobrou a capa, que eu já tinha recortado uma, né? Já tinha recortado uma, ficou essa outra. Então, praticamente, eu usei todos os papéis da coleção. Ficou faltando só mais uma capa de elementos, né? Bacana, né? E aí, o que que eu faço com isso? Então, voltando aqui, né? Então, eu tinha falado que eu já tinha recortado esse papel aqui, impresso, colei aqui num... Esse card aqui tem 15 de altura. Eu já tinha, mais uma vez, planejamento calculado aqui, que tinha que ser menor do que 15, tá? Então, eu fiz aqui com 14 e aqui tem 15. Se você estiver usando uma folha de papel scrap, é a metade dela, tá? E aqui de largura, os 21 da página 4. No meu caso, eu estava usando papel A4,
tá? Então, ficou toda a lateral, né? Toda a largura do papel A4 e aqui 15 de altura. Pronto, ficou um card. E aí, como é que eu vou fazer assim? Ah, é como eu falei, vamos aproveitar o papel. Eu fui lá naquele papel que eu tinha, né? E recortei uma faixa. Se aqui tem, bom, 21 era inteiro, aqui então tem 10,5, tá pela metade, né? Metade de 21, 10,5. E aqui tem 15, né? Então, o que que eu fiz? Tirei 1 centímetro de largura e de altura. Então, ficou 9,5 por 14. Recortei uma tira. Eu queria usar esse papel aqui. Olha só que interessante, gente. Eu recortei esse papel aqui. Ó, vou remontar ele aqui pra vocês. Porque foi assim, ó. E isso é interessante de vocês verem. Eu recortei o papel. Aí, depois, cortei a altura aqui. Sobrou isso aqui, gente. Tá vendo aqui? Que tem aqui a etiquetinha e tal, né? Do código de barra, da identificação. A gente vai arrancar isso, né? O nome da marca. A gente vai arrancar essa tarjeta aqui. Mas aí, vamos lá, né? Eu tenho que fazer uma composição. Você já ia jogar fora isso aqui, tá? Aí eu tenho que fazer uma composição. Pensei eu, olha, gostei assim. Dar uma quebrada do azul marinho para essa cor aqui. Mas eu adoro essa coleção, né? Aí, o que que eu fiz? Deixa eu ver se fica bacana eu fazer uma composição aqui, ó. Ó. Aquela parte ali da etiqueta eu vou tirar, tá? Só tô mostrando que a gente primeiro dá uma planejada aqui, como é que a gente vai fazer, né? Olha que graça. Já viu que deu uma composição com aquele minúsculo pedaço de papel que eu iria jogar fora, né? Eu já ia jogar, já tava indo, né? Depois eu olhei assim, ai, mas eu gosto tanto desse pedaço. Você vê que já faz uma composição aqui. E aí, uma outra dica que eu dou é, olha só, eu guardo todos os pedaços de retalhos de papel, retalho mesmo, né? De papel que eu recorto. Enquanto eu tô fazendo um álbum, eu coloco, isso aqui é desse álbum, então estão todos os retalhos desse álbum aqui dentro. Então, você vai ver, ó, vai ver, tem um motivo desse negócio ter esse formato aqui. Tem um motivo, que é o formato de uma porta aí. Então, eu guardo tudo. Por quê? Porque eu posso utilizar um pedacinho desse daqui, ó, uma tarjinha dessa aqui, serve para eu fazer uma aba. Serve para eu fazer talvez alguma coisa para eu encaixar. Sempre serve para alguma coisa, por menor que seja. Olha, esses pedacinhos aqui, então, pequenos, eu guardo tudo até o fim, porque eu posso precisar. Porque aí, olha que interessante, eu tô com um pedaço pequeno, né, para compor, né? Eu tenho uma largura aqui de 9,5, né? Eu não quero, eu quero fazer só uma tarjeta aqui. Aí, o que que acontece? Um pedacinho daquele ali que sobrou, ó, vai me ajudar a fazer uma composição aqui. Então, aqui eu pensei, ó, vou botar aqui, vou dar uma rasgada aqui para fazer uma, né, aquela bacaninha, né, de aquele rasgadinho, para quem gosta, né? E aí, para fazer mais uma gracinha aqui, eu tô pensando em colocar uma renda. Essa renda aqui, ó. Então, ó, a graça aqui vai ser essa. Vou botar uma renda, não posso fazer muito volume aqui, porque o meu bolso tá bem certinho. E a ideia aqui é essa, ó, tá vendo? Pronto, fiz o card, a referência da Santa é ela aqui, é esse elemento aqui. E agora a gente vai montar. Então, bora lá? Agora pronto, né? Agora a gente pode tirar esse excesso aqui, que eu não preciso. Eu vou primeiro montar todo ele aqui e depois eu vou passar pra cá. Então, vamos tirar esse excesso aqui primeiro.
Uma dica para você usar a fita dupla face e ao mesmo tempo não se arrepender porque colou errado, é você passar um filetinho de nada de cola. Mas bem nada mesmo, bem pouquinho, é só bem pouquinho. É só para ele poder deslizar, porque assim, dessa forma, ele não, quando você colocar o papel, ele ainda consegue dar aquela deslizada. E você consegue acertar, sem que se arrependa caso você não tenha colocado certo, colocado torto. Aqui, como eu disse, eu vou fazer aquele rasgo. Aqui eu já boto cola, porque nessa parte que tá com o rasgo já não é regular. Aí não tem jeito, você vai ter que botar cola aqui Pode colocar uma fita aqui na parte que é reta, né? E o restante é cola, porque não tem como. Eu esqueci que tem um excesso aqui que eu vou tirar ainda, né? Esqueci, vou tirar. Mais importante aqui, então, é colar. E agora você corta o excesso. Aqui eu coloquei uma fita dupla face, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? E o que que eu fiz? Botei reto, que nem tá aqui, tá vendo? E aí, o que que eu fiz? Com a tesoura, eu fui tirando esse excesso, que é esse excesso aqui, ó. Que tá aparecendo aqui. Eu vou tirar na tesoura como eu tirei todo o resto. Eu só deixei esse pedacinho aqui pra agora, pra poder mostrar como eu fiz. Pronto, ó. Assim, ó. Certinho, tá vendo? Aí você vai me perguntar, por que você tá fazendo isso, Marcelo? Porque eu vou colar a renda nessa parte, e como eu vou fazer um pouquinho de, vou dar uma ligeira franzida, vai ficar interessante se eu tiver alguma coisa de cola aqui, entendeu? De fita dupla face. Por quê? Porque se eu não colocar, se eu colocar só a cola, eu vou ter que ficar segurando, ela vai deslizar. Ela não vai colar de uma vez, né? E a fita dupla face, ela vai me ajudar a posicionar a renda. E depois eu coloco, e depois eu colo no card. Então, agora que eu tinha feito aqui só ter cuidado aqui, pra você não tirar o adesivo junto com o line. E ó. Ó, tá vendo? Quando a gente coloca com a fita, fica mais fácil, ó. Aí, ó, ela dá uma grudadinha. Aí depois, quando a gente vier com a cola, aí sim, ela já ajuda, já ficou pelo menos no lugar. Deixa eu ver como é que ficou. Cortar aqui.
uma ajeitada e já fiz aqui o franzidinho que eu queria. Pronto. Vou colocar um pouquinho de fita banana aqui. Vou colocar, talvez ele não aguente, né? Por causa do volume, como eu falei antes. Acho que não vou botar, não. Olha, a ideia é isso aqui, ó. É porque depois, ó, assim. Não vou colocar fita banana, não. Então, antes de colar a santa, eu vou colar o card já feito aqui, ó. Posicionado bem centralizadinho. Vamos ver se eu tô no lugar certo, né? Isso, assim, isso aqui é a cabeça. Aqui, ó. Acho que ficou, ó, ficou com um pouquinho de sobra. Eu vou tirar, porque ali vai atrapalhar na hora de colocar, tá? Bom, gente, agora que eu já encaixei aqui, ó, vocês verem como é que ficou. Ficou assim, então, ó. Daqui sai o card, onde tem a historinha dela. Gracinha, né? De repente eu bote aqui, coloque aqui Santa Paulina, vou pensar aqui. Mas em essência é isso. Aí, aproveitando, mostrar como é que eu comentei isso, como é que eu fiz essa rendinha, como é que ela é amarelinha desse jeito. Bom, gente, as rendas que eu uso, todas elas são sempre a mesma, tá? Eu vou colocar aqui pro lado. Ó. As rendas que eu utilizo são sempre as mesmas. Eu compro renda nesse tamanho aqui, branca, né? Dos tamanhos que eu gosto, né? Eu tenho dessa, tenho mais fina, tenho mais grossa, mas sempre assim, num tamanho bem grande e branca. Por quê? Porque eu gosto de usar renda nos meus trabalhos, que eu gosto de um chave chique, né? E aí, como é que eu faço, então, para fazer cores diferentes? Nesse caso aqui, ó, eu até trouxe aqui, eu faço assim. Eu fiz uma pausa para tomar um cafezinho, você faz o seu café, só que esse aqui tá meio chá, né? Esse aqui tá bem clarinho, tá muito forte, não. Mais legal, quanto mais forte for o café, mais tingido vai ficar a renda, né? Então, ó,
A ideia é essa, você faz o café, faz aquela sobrinha lá que sobrou, pega um pedaço, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Você pode pegar o pedaço que você vai precisar e tingi-lo, ou, como eu faço, eu pego um tamanho, né, variado, bem grande, e tinjo, ó, deixo um tempo aqui no café, bem submerso. Ó, esse aqui possivelmente vai ficar mais claro do que essa que tá aqui, tá? Por quê? Porque esse café tá mais fraco. Se fosse um café mais forte, ficaria mais. Aí você deixa um tempo ali, né? Você pode deixar de um dia para o outro, pode deixar. Depende, tá? Eu já deixei, ó. Essa aqui parece que vai ficar clara. Quanto mais tempo ficar, mais tingido fica. Ou não, né? Acho que vai ficar parecido. Acho que até que esse café acho que vai rolar. Vai rolar. O fato é, deixou. Depois que você achou que tem um tempo bom assim, deixa algumas horas, né? Eu vou deixar até mais tarde, assim, à noite. Depois eu tiro. E aí, o que que eu faço? Eu tiro. Se você passar água para tirar o excesso de café, ela vai sair um pouco do café também, tá? Então, pode ficar um pouco mais clara. Depende de como você quer que fique. E aí, depois eu penduro e espero secar normalmente, tá? Então, essa aqui é... E aí, como é que ela fica depois? Ela fica assim, ó. Aqui. Então, aquele café, ela fica dessa forma. Aí parece que ela é comprada assim, mas não é, viu? É muito legal. E essa é a dica aí de como tingir a rendinha com café. E a gente faz esse efeito bem bacana aqui. Bom, agora eu vou fazer um card, diferente daquele outro. O outro eu fiz uma proposta de um papel liso. E dessa vez eu vou fazer a proposta com um papel estampado. Mesma coisa, eu vou colar esse papel aqui, o texto, já dentro do card. Tá vendo? Nessa aqui, nessa página, que já tem essa informação aqui, né? Mas eu confesso que essa estampa de borboletas eu não usei muito. Na verdade, eu nem usei. Essa estampa eu não usei na coleção. Eu achei que não achei que não tava de acordo e não usei. Eu vou fazer assim, ó. Então, praticamente você percebe que não vai aparecer essa estampa. Só vai fazer aquela nuance. Você sabe que existe alguma coisa ali, mas não sabe bem ao certo. E é assim que vai ficar. Aqui fora, olha que legal. Ele já é um papel que ele tinha uma estampa. E quando eu recortei o card, olha que interessante que ele ficou. Ele ficou já com alguma informação de fundo. Então, essa aqui é bem diferente do que eu fiz no anterior, que era uma proposta lisa, e aí eu trouxe uma aplicação aqui para cima. Nesse caso, eu não vou fazer assim, porque eu já tenho informação de fundo, ou seja, de background. E aí, o que eu vou fazer aqui? Para essa, eu vou usar essa santinha aqui. Vou botar ela mais ou menos aqui. Olha que interessante, tem essa folha caída aqui, que ela ficaria boa se fosse assim, ó. Tá vendo? Mas, como eu vou centralizar a santa, eu vou esconder aqui. Porque se ficar assim, eu acho que ia ficar estranho, né? Quando você não consegue identificar o elemento atrás, fica estranho. Não, pelo menos nesse sentido aqui. Aqui, eu acho que assim ia ficar estranho. Então, eu vou tampar essa folhinha, ó. Porque quando você tem um fundo, já tem um fundo, quer colocar alguma coisa por cima, eu já entendo que eu não trazer muita informação para algo que já tem informação, a gente tem que saber equilibrar. E aí eu trouxe algumas propostas aqui para a gente entender, né? Por exemplo, eu tinha esse retalho de papel aqui, olha só. Eu não achei que ele... eu não achei que ficaria bom essas flores soltas. Não, eu não achei que ficou interessante. E assim também não, tá vendo? Até porque, para mim, eu consigo enxergar o sentido assim. Aí eu teria que pôr assim, de cabeça para baixo, tá vendo? Para mim tem sentido esses galhos aqui, para mim tem, por mais que sejam galhos, né?
eu tô vendo aqui, eu tô vendo de alguma forma que assim me incomodou. O meu olhar, para mim, me incomodou. Não achei que ficou legal. Então, o que que eu achei mais interessante? Como eu disse, né? Quando a gente tem já um fundo com background, tem que ter cuidado na hora de a gente colocar alguma coisa por cima. Eu acho melhor alguma coisa mais neutra. Olha. Ele tem alguma, né? A padronagem, ela é boa de utilizar porque ela tem alguma informação, mas não é muita, né? Então ela não cansa, tá vendo? Pra mim, tá? Uma outra também que eu trouxe foi essa daqui. Era um retalho que eu tinha. Uma possibilidade, né? E essa, mesma coisa. Eu poderia usar tanto esse lado. Aqui tem um pouco do verde, que tem o verde aqui das folhas. Como aqui também. Essa cor, podem ver que todos esses papéis que eu trouxe aqui, esses últimos 3, eles têm a creme, né? Que é uma cor neutra. Que combina não só com como qualquer coisa, como também aqui nessa composição já tem. Então, ela não interferiria. Eu achei interessante, olha que legal. Ah, eu precisei fazer um corte redondo aqui, tá vendo? Que interessante. É, né? E aí, aqui, por exemplo, ele é mais claro, ó. Aí eu achei também que ficou meio elas por elas. Mas é uma proposta também, tá? Mas como eu queria também fazer uma graça que desse uma destacada, mas não muito, essa aqui tem quase a cor desse aqui. Então, eu optei por esse lado aqui mesmo, que é mais amarelado. Agora, uma coisa que é legal é eu poder aproveitar esse pedaço aqui mesmo, que tá assim. Achei interessante fazer, por que não, né? Fazer assim, ao invés de reto. Eu até aproveito e deixo um pouquinho mais da borboleta aparecendo, né? Então, eu tô pensando em aproveitar esse recorte que eu tinha aqui no papel, que já tá... E aproveitar, ó, vou tirar até aqui, né? Devo fazer alguma coisa assim. Então, eu vou fazer isso, e aí eu também tinha essa palavrinha aqui, proteção, que eu vou colocar aqui, bem na barrinha aqui da... Eu acho que eu vou fazer assim.